super especial, que é a Cibele, do Marketing da Alma. Ela faz o meu mapa há muito tempo, ela faz a minha revolução solar todos os anos. E é impressionante, a gente descobriu mesmo fazendo, né, as revoluções, junto com a terapia que eu pratico, que é a constelação familiar, entre outras coisas, como elas se casam tão bem. Então, hoje nós vamos olhar o mapa junto com as constelações. Eu quero convidar a Cibele agora para entrar aqui. A gente começar o nosso papo bem legal. E eu e a Cibele, a gente tem uma sinergia impressionante. Todas as vezes que a gente começa a conversar, o papo rola de uma forma incrível. Boa noite. Já tô aqui ligadíssima, aqui esperando. Saúde! Então, querida, vamos falar desse tema tão maravilhoso, né? Eu queria que tu introduzisse, Cibele, né? Boa noite para todo mundo. Falar um pouquinho, né? Onde está hoje. E que influência nós temos, né, desse sol em Libra. O som tá bom, eu tô sentindo que ele tá meio dobrado, tá? Bom, como é? Agora deu uma ficou meio assim. Tá bom? Melhorou. Então tá. Então, Cibele, a gente sempre conversa, né? Eu vou desligar só um minuto, eu vou desligar aqui que eu tô entrando na internet cruzada. Tá legal, tranquilo. Vamos ver se melhorou. Tá com eco, mas Vamos. Então, a constelação familiar, ela tem como esse ponto principal de onde nós viemos, né? De toda a ancestralidade. E principalmente a nossa relação com o pai e mãe, que para muitas pessoas é uma relação tão complexa, tão difícil, para a grande maioria das pessoas. Mas por que isso é difícil? Porque o filho é um ser muito exigente, né? E ele acaba querendo tudo dos pais. E nem sempre esse pai e essa mãe receberam esse alimento, esse quanto de energia que ele quer, e podem doar para esse filho. Então fica impossível essa relação. E te pergunto, no mapa, é possível ver essa relação? Paciente, pai e mãe? Relações com pai e mãe? Eu só vou dar um beijo para todo mundo que está aí, né? E dar uma boa noite e agradecer também, né? O convite da Mariance, né? Que a gente está fazendo uma tabelinha troca, eu convido ela me convida e assim a gente vai, né? Então vou tentar responder, né? Essa questão. Bom, quando eu comecei a estudar astrologia, durante um tempo eu não tinha observado uma coisa muito legal nos mapas, não só, se eu puder colocar o fone de ouvido, não, tô vendo ali que está duplicada a voz da Mariana. Mas um fone de ouvido que está duplicado. Tá, eu não tenho, deixa eu ver. Tá muito ruim, vocês não estão me escutando? Quando eu falo... Para eu colocar Tá, eu colocar um fone de ouvido, então vamos ter que aguardar um pouquinho. Tá, vou ver se eu arrumo. Temos a noite toda, hoje é sexta-feira. Então tá, então aguarde um pouquinho aí. Tudo bem. Oi, Miguel, quanto tempo?
Tudo bom, Bruna, minha filha? Como é que tá tudo aí, querida, nos Estados Unidos? Então, gente, se preparem para revelações hoje. Muita gente confunde constelação familiar com astrologia. Estão ciências bem diferentes, porém complementares. E hoje, nesse bate-papo com a Sibeli, vocês vão perceber como a gente se complementa. Eu sei, Simone, a Sibeli, se pegar um fone de ouvido, já vai passar, querida. É porque ela está no computador e está duplicando. Mas já. Abraço, querido. Um abraço, Miguel. Quanto tempo? Como é que está tudo aí em São Paulo? Está chegando já, gente, aí. Será que ajuda esse fone de ouvido? Segundo a Bruna, sim. Inclusive. Bom, é só um fone de ouvido, é isso? Porque eu não entendo nada. Conectado no computador, só isso. Tá, como eu tô aqui no celular, vamos ver. Ah, é no celular? É no celular. Instagram é só no celular. Pois é. Estranho. Pois é. Vamos ver se eu consigo, mas daí vamos ver como é que fica. Mas daí não sei se sai minha voz. Melhorou. Estou duplicada ainda. Bem, vamos seguir assim. Paciência. Da outra vez não aconteceu isso, né? A gente vai ter. O teu computador não está ligado aí, não, né? Não, porque eu tô no. Deixa eu ver uma coisa aqui. No celular. Instagram não dá, infelizmente, né? Então vamos ver agora. Como é que tá? Estão me ouvindo? Melhorou. Passou. Vamos seguir, querida. Melhorou? Tá, mas está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Bem, sim. Mas eu duplico, ó. Mas paciência. Vamos seguir assim e depois a gente pergunta para o nosso amigo Arthur como resolvemos esse problema. Ele devia estar aqui. Ó, saiu o eco, melhorou, Bruna. Legal, obrigado. Então, tá, tudo estão me ouvindo porque eu estou ouvindo vocês. Isso é ótimo. Então tá. Gente, obrigado por estar aqui. Então agora nós vamos recomeçar falando dessa estação maravilhosa que é a primavera, né? O amor está no ar, o romance está no ar. Em tese, todos deveríamos estar muito apaixonados, mas por que isso às vezes dá tanto medo, Sibeli? Por que às vezes a gente foge desse sentimento? Tá no mapa isso? Deixa eu dar mais uma ajeitadinha aqui, tá, gente? Eu vou ajeitando e a gente vai conversando. Virgem velho não se aguenta aqui. Mas assim, ó, o que acontece? Como eu estava dizendo, quando eu comecei a estudar astrologia, eu não tinha observado aqui, tá? Eu não tinha observado uma questão muito importante no mapa, que todo mundo tem o pai e a mãe, não que quer, mas que, vamos dizer assim, eu não vou dizer merece, porque fica uma coisa meio dura, mas que é para ser, que precisa, melhor assim, que precisa, essa é a palavra, que precisa. Então, isso que tu está falando, Mari, né? Essa questão às vezes a gente não... Claro, porque no mapa, como acho que acredito que na constelação, a primeira relação que nós temos, o mapa também mostra muito isso, com a casa 4, que é a casa, vamos dizer assim, lá debaixo, né, do mapa, né? Eu estou aqui com o mapa até para tentar mostrar para vocês, né? Então, a casa 4 é a casa aqui embaixo, né? A casa das nossas raízes mesmo, raízes ancestralidade e mãe, né? Falam também, eu não vou entrar aqui, que tem muitas correntes que falam que é o pai, mas vamos deixar mais a tradicional, que é a mãe. E aqui o pai, tá? Então, aqui nós temos um eixo vertical, né? Então, que a gente chama de cruz no mapa, tá? Eixo vertical e um eixo horizontal, que nós estamos falando da linha do horizonte,
e da linha, né, que também corta aqui, que divide, vamos dizer assim, o mapa em dois. Aqui nós estamos falando eu e o outro, mãe e pai. Então, olha só que tem tudo a ver, né? Não preciso nem explicar tanto, porque aqui se corta essa energia se cruza. Então, quando eu não tenho, geralmente, todo mundo vem com algo a evoluir, né? A entender, a esclarecer. E aí que eu vou entrar com eu vou falar com essa questão que a gente tem o pai e a mãe que a gente precisa. Então, esse nosso eixo aqui de pai e mãe, ele precisa estar muito compreendido, esclarecido, clareado, aceito, né? Para que a gente consiga lidar com o nosso opostinho aqui, que na maioria das vezes é eu e o outro, né? Que na maioria das vezes, na hora, no início se mostra uma coisa, mas depois, com a intimidade, é outra coisa. Então, E o outro também. Pode falar. Teu gancho, né? É exatamente isso, com o pai e com a mãe que merecem. E onde é que entra a constelação aí? Recebemos tudo que vem deles. Tudo de bom e tudo de ruim. Por que recebemos tudo deles? Porque nós recebemos tudo que eles receberam também. Mas qual é, assim, a grande sacada da constelação familiar, né? Não precisamos absorver tudo. O que é bom a gente toma. O que é ruim a gente toma também, mas transforma. Transforma em algo diferente, melhor. Agradecendo esse pai e essa mãe por toda essa... não só pai e mãe, mas tudo que veio antes, né? Bisavós, tataravós, nossos avós. Porque se nós estamos hoje vivos aqui, foi essa força de sobrevivência que nos trouxe aqui. Então, sim, todos nós temos o pai e a mãe que merecemos para estarmos vivos nesse momento, sendo exatamente quem nós somos. Essa perfeição, né? Essa imagem, perfeição de algo maior. Pronto. É por aí. E assim, ó, sempre quando, né? Eu acredito que eu já fiz a constelação e né, realmente me ajudou pra caramba. Então, quando a gente não consegue compreender aquele pai, por que a gente tem aquele pai? Porque óbvio que ninguém é perfeito, né? Ou aquela mãe que a gente tende mais sempre para um lado ou para o outro, né? Isso é natural, né? Então a gente não compreende aquele que a gente não consegue entender, aceitar, olhar de outra forma, olhar com outra visão, né? Nós vamos para um relacionamento e projetamos, né, como numa tela, aquele pai ou aquela mãe naquela pessoa que nós estamos. Exatamente. E ela não é nada daquilo, nada. É uma projeção. Então, a gente trabalhar isso, aí eu pergunto, que eu sei que pela astrologia, a gente olhando, esclarecendo, né, expande a consciência, mas para fazer a mudança, aí que eu pergunto, Mariance, como é isso na constelação familiar, por exemplo, eu parar de olhar aquela pessoa daquela forma, e daí eu começo a entrar em atrito o tempo inteiro com ela. Primeiro, eu culpo ela ainda, né? Culpo ela que é culpada. Né? E eu acredito sim que o entendimento dentro dessa teoria maravilhosa, né? dessa forma de viver que Bert Hellinger criou, é entender que cada um tem o seu lugar. Então, problemas acontecem, sim. Porque eu vou te dar um exemplo, assim. Boa. O filhinho da mamãe. Tu consegues ver isso no mapa, né? Quando a pessoa é mais ligada à mãe. Opa, caiu de novo aqui. Não tem problema. Vou dar um exemplo de um filhinho da mamãe. Vamos dizer que pais se separaram e a mãe, que está carente naquele momento, acaba
se apegando muito àquele filho homem, e esse menino, que é um menino ainda, né? Ele assume o papel de marido dessa mulher, certo? Sim. Só que isso tudo é no inconsciente, claro que é no inconsciente. Então ele não está no lugar de filho, ele está no lugar de marido, essa relação, certo? Daí a mulher vai, né, a vida vai passando, vai se relaxando, vai soltando, a vida dela vai continuando e ela começa a namorar, encontrar novos parceiros. E esse garoto, ele fica muito enciumado. Mas ele está enciumado por quê? Porque ele não está no lugar certo. E a tendência é que esse garoto, talvez, tenha muita dificuldade de se relacionar com mulheres. Ou acontece aquelas relações que a mulher diz para o homem, você está me tratando como sua mãe, eu não sou a sua mãe, né? Essa confusão, essa projeção que você falou, né? Pode acontecer também diferentes, né? Porque aqui o filhinho da mamãe tem muito a ver com o complexo de Electra, né? Que é psicologia, psicanálise, ela vai, né? Se a psicóloga aqui pode nos ajudar. Ou a Carol aqui pode nos ajudar. A filhinha do papai, que daí é o complexo de Electra também, né? É aquela filha que acha, vamos dizer, que a mãe não é tão boa como deveria ser para esse pai. Então, é aquela filha que está sempre do lado do pai, ajudando, vamos dizer assim, não, papai, deixa que eu vou contigo no supermercado. Não, mãe, deixa que eu sei que guardar as compras. E isso vai afetar muito os próximos relacionamentos dela, porque ela vai também, os homens, buscar essa projeção desse pai. Então, o que eu queria saber de ti, né? Porque isso é muito comum em constelação familiar, tá? No mapa a gente vê isso. A gente consegue ver bastante. A gente vê muito através do signo de câncer, né? O signo de câncer, a lua, onde está localizado naquele mapa, em que área do mapa, né? É bem provável que quem tem câncer na casa dos relacionamentos projete muito a mãe, né? Ou seja a mãe, né? Ou em qualquer lugar que tiver no mapa, mas aqui a gente está falando mais de relações, né? E quem é canceriano, né? Quem é canceriano? Porque o câncer é a família, né? O câncer está sempre relacionado àquilo que lembra a família, que traz a família, seja o que for. Então, ele pode, na casa, por exemplo, na casa de câncer, nós podemos sentir acolhidos depende do signo que tiver ali, né? Então, de várias maneiras, desde a maneira mais delicada, mais afetuosa, desde a maneira mais intensa. Então, é importante a gente entender isso. Da mesma forma, o câncer, né, aonde ele está no mapa. Mas eu queria lembrar, é bem importante, que eu estou lembrando da minha prática, né, nos atendimentos com mapa. Exemplo dessa mãe que tu colocou, né? Dessa mulher que projeta, né? Ali, que tem várias situações, né? Ou o filho projetando a mãe, né? Só o Miguel aqui, total família aqui, tá falando pra gente. ou vamos dizer assim, a mulher na relação projetando a mãe no marido. Né? Ou a companheira ou companheiro, por favor, tá? Eu estou falando homem aqui, mas pode ser qualquer relação. Então, o que acontece? Porque sempre é o feminino e o masculino, sempre tem nas duas relações, sejam homossexuais ou heterossexuais, não interessa. Tem sempre um mais masculino, né? E um mais feminino, não interessa o sexo. Então, o que acontece? Há aquela projeção. Então, como nós vamos diminuir essa projeção ou fazer com que essa projeção vá para outro lado, né? Vamos dizer assim. Estou falando de uma forma bem simples.
Então, é importante, quem sente isso, como eu não sei o mapa de vocês, também a Mariana tem que fazer agora, né, uma constelação, mas eu vou sugerir que vocês prestem atenção no relacionamento e percebam se vocês estão fazendo isso também pelo olhar da pessoa com vocês, né, em algumas atitudes, né? Atitudes de, por exemplo, nós cuidamos do outro, mas tem coisas que é o outro que é para fazer, né? Ou a outra pessoa é para fazer, né? Então tem um limite aí. E se nós começamos a exceder esse cuidado, opa, né? Lua em Câncer. Bem interessante. Lua em Câncer. Pode ser também uma lua em Leão, pode ser uma lua em Leão também, bem forte. E o que acontece? Aí nós precisamos canalizar, aí entra a minha área da vocação, que eu gosto muito do trabalho, né? Canalizar esse cuidado para o outro. Não adianta, não vai, a pessoa tem isso nela, é muito forte. E se está no outro ali, na relação, então vamos cuidar, vamos ou levar para uma área da terapia, ser uma cuidadora, um cuidador, ou uma profissão, qualquer que tu canalize essa energia, essa potência, esse dom, essa força para outro lugar. Isso ajuda pra caramba. O que eu acho interessante, tanto em constelação como na astrologia, é que a gente consegue fazer o diagnóstico, né? E na constelação, isso aparece, é muito claro no campo, né? Porque a gente coloca os representantes e percebe ali um menino que está colado na mãe, né? A esposa ali, ele não vai para lá, vamos dizer. Eu dei um exemplo, uma suposição, não tem nenhum caso assim. Que eu me lembre, mas não há algo agora. E com ato simbólico, energético e quântico, a gente coloca cada um no seu lugar. E consegue, através do diagnóstico ali, daquele primeiro momento, ajudar muito as pessoas. Porque ali ela percebe, porque não é ela, né? É uma outra pessoa representando. Perfeito. Mas é ela. Então é como... a gente cai o queixo, né? Impressionante como funciona. E aí, com frase de solução, eu uso outras técnicas também, né? Tem um curso de PNL, de inteligência emocional, eu gosto muito das afirmações, porque além do momento de constelação, que algumas pessoas caem o queixo que são mais sensíveis, outras ficam meio céticas, será que é isso, né? Então, continuar trabalhando isso em casa é bem interessante. Então, eu acho que aí é um dos momentos que astrologia e constelação se tocam, que é o nosso tema de hoje, onde se tocam, né? Porque diagnostica e dá cura, né? É por ali o caminho. E a vida dá o caminho, né? Perfeito. Eu não sei como é que, vou fazer uma pergunta para ti, Mariance. Eu não sei como é que a constelação vê isso, mas é interessante que a astrologia, a gente percebe, que eu dei uma chamadinha, né, no story, a gente percebe quando nós temos assim uma queda mais para o pai ou para a mãe, né? No sentido de dar razão ao pai, né? Dar razão à mãe. Eu tomar as dores da mãe. Estão pedindo gêmeos aí. Daqui a pouco a gente fala, tá? Gêmeos e peixes, a coisa importa aí para a relação. A coisa fica, o desafio fica maior. Não adianta, tá? Vamos lá. Então, deixa eu voltar nisso. Nesse sentido, da mesma como é que é isso? Da mesma forma que tem o filhinho da mamãe, o filhinho e a filhinha do papai, tem a criança que ela se real, a criança rejeitada, a criança maltratada, né? Isso tudo eu estou colocando aspas porque não é real. E o que acontece? Cria uma na projeção, cria uma grande carência, essa pessoa também vai procurar esse
homem que machuca, ou essa mulher que machuca. O que é importante, né, que entra a constelação e na hora da constelação é entender que esses são os pais certos para você. Sim, que você pode tomar o que é bom e devolver o que você... Não é devolver, você toma também aquilo que não é tão bom, mas você transforma de alguma forma aquilo. Você transforma para algo bom. E entender, principalmente, que se esse pai ou essa mãe eles agem dessa forma, é porque eles também não receberam. Pode ter sido um pai que tenha sido criado por o pai dele, que seria o avô, né? Alcoólatra. E esse avô apanhava, recebia maus tratos, e isso vem na genética, é quântico, ele vem e esbarra na gente, esbarra nesse momento em que nós temos tantas formas de esclarecer, né? O mundo hoje está aberto. Então, nesse momento, então, de pandemia, que o conhecimento foi aberto para todos, e esbarra, então, no momento que nós tomamos consciência disso, através ou do seu mapa astral, ou da constelação, interessante que fosse as duas coisas juntas, né? Você transforma. Você transforma em algo bom. Você É porque... Você entende? Eu vou te perguntar, eu também colocando no lugar deles, tá? Então eu vou te perguntar para também, que eu também quero ouvir também, né? De ti. Como é se transformar? De se transformar, às vezes é tão complicado a gente escutar. Eu falo de escorpião, né? De transforma. Como é esse transformar? Eu acho que cada terapeuta vai usar algo, né? Tem as frases de solução, né? Que é olhar para uma mãe e dizer para ela: mãe, eu te tomo exatamente como você é. Você é a mãe perfeita para mim. Hoje, nas novas constelações, pouco se fala, é mais uma sensação energética. Eu gosto de usar algumas frases e eu gosto muito de afirmações para que mude isso, porque nós somos crenças, né? Crença. Você acreditou que... E o nosso cérebro, ele não discerne o que é uma informação real, que você está vendo, aquilo está acontecendo, de algo que você está imaginando. Então, no momento que você está fazendo a afirmação, você está imaginando aquela nova postura, e essa nova memória, ela é impregnada. É como se fosse um cilindro, que você fosse colocando novas memórias ali. Então, é uma das formas de cura. Eu acho que é o entendimento, é o esclarecimento do que se está, né, do quem você é. Mas o mais forte Eu vou depois da nossa força de sobrevivência. Nós só estamos aqui porque nossos pais agiram exatamente como eles tinham que agir. Quando nós mudamos a nossa conduta, nós mudamos todos os nossos descendentes. Então, a partir do momento que você muda, o que vem depois muda, e o que vem antes muda. É incrível isso. É incrível isso. Porque incrível, né? As gerações querem o que é amor. O inconsciente dessas gerações, o que eles querem? A nossa perfeição, a nossa evolução. E nós, como seres humanos, estamos em constante evolução. Então, é natural que tenhamos recebido alguma informação que não seja tão bem digerida. Mas você hoje é mais evoluído. Não é que você seja maior, mais importante que quem veio antes. Não. Quem veio antes sempre é mais importante. Mas você é mais esclarecido, com certeza. Né? Olha a oportunidade, nós estamos conversando sobre esse assunto. Quantos entrando aqui? Obrigado, gratidão. Olha, eu queria só dizer uma coisa sobre essa... Nem sei se eu já falei, mas vou falar de novo, porque acho super importante isso. Porque foi uma experiência minha, tá? Minha. Acredite vocês ou não, mas eu acho que a coisa mais valiosa é a gente falar das experiências. Mas foi por desespero mesmo, né? Eu fiz porque eu estava desesperada mesmo, tá? Desesperada de querer arrumar uma pessoa para mim, né? Eu já estava muito cansada de ficar sozinha. Já faz um tempo, né? Que no meu outro marido, quando eu tive ele foi, né? Foi antes. E eu fiquei
realmente um tempo e eu fiquei muito triste, né? E com toda a busca do autoconhecimento, né? Porque aí envolvia perda e aí tinha a questão familiar de perda, então não vou entrar aqui na minha história, mas só para passar essa experiência. E eu comecei a fazer terapias, né? Naquela época eu comecei com reiki e tal. E sabe a Louise Hay, né? As mentalizações da Louise Hay? Uhum. Naquela época, recém tinha começado, já faz um bom tempo. E eu me atraquei a fazer. Até eu gravei com fita cassete, né? E eu dormia escutando. Principalmente dos relacionamentos. Uhum. Eu queria uma pessoa para mim. Certinho. Claro que não foi só isso. Foi na época com floral. Na época não tinha constelação familiar, né? Com as mentalizações, enfim. E aí foi 9 meses. A gestação. E eu estou até hoje com a pessoa, essa pessoa que apareceu. Então, é uma coisa que eu tinha um bloqueio, né, com a questão da perda, isso por causa da irmã já e tal. Então, é muito forte, é muito quando realmente tu faz, porque, né, tem que fazer, né, porque a gente não funciona, mas não fez nem 3 meses, tem que fazer. E são coisas simples. Mas tu tomaste simples, né, Mariana? Uma respiração, né? Pegar uma pedra, cadê a pedra? Eu botei ali. É pegar uma pedra, sabe? São coisas simples. Sim. Que podem ajudar agora as pessoas que estão aí. Sei que quem, se puder, fazer um mapa melhor ainda, uma constelação, mas é na simplicidade que a gente consegue. Mas tem que fazer. Acho que tem que ir lá e persistir. A PNL ela tem uma forma de fazer isso que são as âncoras, né? Então um talismã, uma pedra, né? Isso é o meu amor. Não sei, botei uma frase aqui, né? Ou mesmo você pode pegar um dedo, né? E todas, né? E colocar ali qualquer tipo de ação, qualquer gesto, né? E todas as vezes que vier esse sentimento de não sou bastante, de solidão, não sei, cada um, no teu caso foi isso, você ou pega aquele talismã ou faz aquele gesto. Uhum. E naturalmente... Sim, porque é uma simbologia, né? Pode ser, e naturalmente teu subconsciente começa a mudar isso. Vai transformando, a nova memória vai chegando, que foi o que aconteceu contigo, escutando as fitas da Louise Hay, quer dizer, aquele... Dormindo, né, no inconsciente, dormia escutando. E no momento que a gente dorme, né, o inconsciente, ele está o tempo todo, né, alerta, mas o consciente, ele dorme. E o inconsciente está mais forte ali. Tu foi mudando as tuas crenças até que chegou o amor, 9 meses depois, uma gestação, né? 9 meses, incrível, 9 meses. Mas eu ferrenha, todos os dias fazendo, né? E assim, mas as pessoas têm que se desesperar. Não é o caso de se desesperar porque está sozinha e tem que ter alguém. Mas nós, naturalmente, nós somos seres sociáveis de alguma forma. Né? E o relacionamento na vida pode ser menos importante para dependendo da história, principalmente a história do mapa. Não é todo mundo que veio para ter alguém, né, na sua vida, na sua casa. Tem gente que veio, né, com outra história arquetípica. Mas quem realmente... É uma dificuldade, né? Vênus em Aquário é mais difícil. Aí é mais difícil até por ali, mas a relação é a mais livre. Então, uma relação mais livre pode ser em casas separadas, mais livre dentro de casa, né? Então, eu vou só colocar, não sei se eu... Fica à vontade. Como eu estou aqui de convidada, mas vou falar aqui. Eu vi gêmeos que pediram, né? E Áries aí, eu não sei se estão aí ainda, né? Ascendente em Áries, ascendente em Gêmeos. Né? Sempre quando nós falamos no ascendente, nós estamos falando dessa linha dos relacionamentos. Eu, né, o leste, e o outro, o oeste. Quem que eu vou encontrar, né? E aí, E aí, vamos lá, é ascendente. Vamos falar em Gêmeos primeiro. Gêmeos no ascendente
ele está falando muito para nós falarmos, nós, a pessoa que tem o mapa, né? Falar com ela, né? Conversar com ela, sempre nos inícios. Né? Oi? É o signo da comunicação, Gêmeos, né? Regido por Mercúrio. É o signo. Principalmente a comunicação consigo própria. Ares, já vou falar. A comunicação consigo própria, né? Então, é muito legal a pessoa sempre estar percebendo o que pensa. Os pensamentos é importantíssimo. Todos, estou vendo aqui, tá, gente? A gente vai indo de acordo, tá? Vocês vão lembrando aqui. Tá? Aí, conversar consigo para ir, principalmente quando está com o outro, porque as relações, nós conversamos, as mentes se conversam, as emoções se conversam, né? Gêmeos conversa muito com a mente e com as emoções, porque ele tem os dois lados, né? Então, perceber, por isso a questão do ficar mais em silêncio consigo mesmo, Gêmeos que tem um pouquinho de dificuldade, mas o desafio é conversar consigo e perceber o que está se passando na cabeça, porque deve ser o que a pessoa está pensando. Então, a gente vai... Oi, Val. Olhei e vou aproveitar com a Val. Então, tempo, meu amor. Então, fazer essa conversa. E o desafio é isso. O desafio é a conversa, é escutar o outro e falar. Porque muitas vezes tem muitas razões para se impor. Né? E isso provavelmente pode vir de pai e mãe. Um era muito mental e o outro era muito emocional. Pode falar. E, Cibele, eu vou fazer aqui pergunta de astrologia, que sabe que eu adoro, né? E a Revolução Solar, por exemplo, esse ano eu estou com o meu ascendente em Gêmeos, eu estou muito faladeira, tudo a ver, né? Já sabe, passei já por ti como todo ano, daqui a pouco estou marcando novamente meu. Oi, Ângela. Assim, ó, Gêmeos na Revolução, ou Gêmeos, porque Gêmeos na Revolução é a evolução do pensamento e da palavra, a evolução, né, que também tem muito a ver com Gêmeos no ascendente, que já me colocaram recém eu falei, né? Então, é mais ou menos parecido para eu ser mais sintética aqui. Então, é o aprender a ouvir e a falar, né? E principalmente a perceber sensações, o outro lado, porque Gêmeos sempre fala da mente, são os dois, mãe e pai, o pai é representado pelo mental e a mãe pelo emocional, é não deixar nenhum de lado, é perceber os dois lados e agir em harmonia, né? E geralmente a gente vai de encontro a pessoas, né, que é o outro lado, que é Sagitário, que é o seu oposto, que às vezes ou podem ter exagero, ou pode falar muito, ou pode falar nada. Mas né? São exageros ali de um lado ou do outro. Eu sou sagitariana, eu percebo que eu mudei bastante, eu falava pouco, eu acho que hoje em dia eu sou bem faladeira, tanto que nós duas, quando a gente começa a conversar, é algo assim... É uma briga. Bom demais, né? Porque teu ascendente é Sagitário, né? É isso? Meu é Sagitário, é isso. Então, justamente eu tenho isso. Então... E o ascendente Sagitário é o contrário, ele vai de encontro. Opa! Só um pouquinho, deu problema na conexão. Voltou. Oi, Cibele, tua conexão, querida. Voltou. Então tá. Sagitário gritou aí, né? Isso. Então, quando a gente vai de encontro ali na área dos relacionamentos e Gêmeos, né? Gêmeos também, observem geminianos, ou ascendente em Gêmeos, ou com lua em Gêmeos, pode ocorrer assim muitas oposições aonde vai, né? Com as pessoas, por exemplo, eu vim falar de relações, eu encontro uma pessoa que não quer falar de relações, quer falar de outra coisa. Mas isso não vem lá do pai e da mãe, eu vou te dizer assim, vou te colocar de novo pensando de constelação, tá? Um homem que
casou várias vezes, teve várias mulheres, tá? Ou o contrário pode ser também. E vamos dizer que lá a terceira mulher, ela não gosta da segunda, por N, ciúmes, o que seja. Como a constelação vê isso? Na realidade, tudo é hierarquia, né? E quem vem antes sempre é mais forte. Então, nesse caso em especial, essa esposa nova, ela deve agradecer a anterior. Porque ela só está sendo hoje mulher desse homem porque a anterior veio antes. E esses tipos de personalidade, vamos dizer, amaciou, né? É isso? Quê? Deu uma amaciada, deu uma melhorada no homem, deu uma amaciada. Deu uma maquiada, né? Mas são maravilhosos, são perfeitos também, né? Todos são perfeitos. E no mapa, as personalidades. Uma tendência a várias relações. Uma tendência. A várias relações? Vários casamentos, tendência à traição. Tem. Porque o que tem, porque procura o amor, né? Porque é a cura. Posso falar? Por favor, fica à vontade. Agora? Tá. Não, assim, ó, porque depende muito. É que a gente tem geralmente da natureza, né, da nossa sociedade, julgar, né? Nós viemos julgar, né? Uma forma ou outra, se não tiver naquele quadradinho que já está na sociedade assim, que tem que ser assim assado, né? Então, por isso, acredito que nós estamos passando por tudo que nós estamos passando agora, né? Quem colocou Aquário ali, justamente pela era de Aquário, pela liberdade de ir e vir e liberdade de se expressar e ser o que veio ser. Isso é Aquário. Então, quando nós temos um mapa, é uma natureza, é uma pessoa, né? É uma alma que veio, que tem várias, a gente não acredita em outras vidas, ou vocês podem colocar de outra forma, com várias habilidades, com várias experiências, que veio só viver outras experiências. Umas pessoas vieram só ter uma pessoa, né? Outras vieram ter várias pessoas, outras não querem, outras não vieram para casar. Mas é que, às vezes, justamente vieram para enfrentar a sociedade, né? E fazer o que o seu coração, a sua alma pede. E tá tudo bem, né? Um desafio. E tá tudo bem. Com o tempo a gente vai entendendo isso, e o grande desafio de todo o mapa, de todo que é toda pessoa, é vir a ser o que veio ser, independente do fora. Justamente a pressão que nós estamos vivendo agora, por isso que a astrologia explica, não acredito que não sou só eu, como astróloga, né? Todos aqueles Saturno, retrógrado Plutão, retrógrado tudo, é justamente isso. É para que nós buscamos realmente a nossa essência, colocar a nossa alma, né, para fora, né? E isso é um desafio para todo mundo. A gente vê muito, né, nos casais isso, né? Quantos casais que tu vê que tu vê um homem que ele não tem um perfil, por exemplo, de ser pai, né? Sim. Ou não tem um perfil né, de ficar casado com uma pessoa, ou uma mulher, né? Ou um casal homossexual, que seja, não interessa, qualquer casal. Então, precisa achar outra pessoa que tenha também isso. Mas justamente, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Por quê? Porque a pessoa já vem com uma história para perceber a sua natureza. Sim. E respeitar. Acontece em casais, né? Às vezes o pai não está voltado para os filhos, ele está voltado para essa mulher.
Mas por que ele está voltando para essa mulher? Porque, na realidade, essa mulher, ela não teve essa força masculina, esse pai, né? Então, ela vai lá e linka. Então, eu quero um homem que seja meu pai. E, mais uma vez, entra na questão da constelação e das posições. Esse homem, ele muda da posição de esposo e de pai dos filhos e ele vai para a posição de pai dessa esposa. Não que eles não tenham contato, relações. E como pai dessa esposa, ele não se volta para os filhos. Ele protege essa mulher. De tudo, como um pai. E... Mas muito... Fala. Perdão, posso falar? Mas muitas vezes, o que acontece? Na maioria das vezes, tá? Eu não vou dizer sempre, porque a gente não pode dizer sempre, né? Aqui, mas na maioria das vezes a gente vai olhar o mapa e justamente